Boa tarde, estamos em mais uma ação em reação nessa tarde chuvosa aqui na Baixada Santista. 30 de maio, segunda-feira. Hoje, dia das bandeiras e dia do geólogo. Hoje, entre os convidados, Moisés Fernandes, consultor e jornalista. Boa tarde, Moisés. Boa tarde, Filete. Boa tarde, telespectador. Mais uma vez é um grande prazer estar participando aqui desse programa e nessa TV que tanto nos honra aí, que tanto dá a oportunidade da gente discutir a região de Santos, falar sobre a nossa cidade, falar sobre a nossa região e sobre assuntos importantes que vêm sendo pautados diariamente aí através de jornais e TVs aqui na região. E você pode também curtir o programa pelo www.tvcomsantos.com nos horários das 1h15 a 11 horas da noite e também à meia-noite e meia, os horários que o programa passa na sua reprise. Hoje, dia das bandeiras, dia do geólogo, já tem uma pergunta aqui pelo 981-598868. É da Laura. Essa pergunta aqui é picante. Vamos começar um negócio picante. Moisés, você é pré-candidato a prefeito de Santos? Porque conforme anunciou no jornal A Tribuna de Santos na quarta-feira, o DEM não vai ter candidato, porque o DEM estadual quer coligação com o Paulo Alexandre Barbosa. Tem alguma questão nisso? Foi comentado em Santos, né? Saiu na coluna do nosso amigo Leopoldo no Dia a Dia, né? Essa questão aí do DEM, que ia lançar candidato próprio, né? Ou vai lançar candidato próprio, a gente não sabe. E o jornal Tribuna publicou na coluna Dia a Dia que você estava preocupado porque tinha fechado uma aliança do PSB do prefeito Paulo Alexandre lá em cima e o DEM ia apoiar a candidatura do Paulo Alexandre Barbosa. É verídico isso? Então, Filete, sensacional essa pergunta, porque dá a oportunidade da gente falar para as pessoas a respeito do que verdadeiramente vem acontecendo, né? A gente foi pego realmente de surpresa com essa nota, né? Na verdade, foi uma nota que saiu na coluna de um jornal, né? Que você falou, o Jornal Tribuna. E aí a gente, né, foi atrás, porque assim, a gente vem trabalhando já há cerca de 2 anos, né? O partido vem trabalhando um projeto para a cidade, um projeto de proposição, um projeto que busca mostrar aquilo que não tá caminhando bem, né? E apontar soluções, porque também a gente não quer ficar apontando erros, criticando e não trazer soluções reais para a nossa cidade. Tem que ser uma coisa propositiva, tem que ser algo... Senão fica só ataque, né? Senão fica ataque, aí fica uma campanha de baixo nível, e eu acho que o telespectador e o cidadão santista com certeza não quer esse tipo de campanha. Mas essa pergunta da Laura é uma pergunta sensacional, porque assim... Se ela perguntasse, você ia falar também, então foi bom que ela perguntou logo. E provavelmente se ela não perguntasse, a gente ia acabar falando sobre isso, porque isso é o que mais se fala hoje na cidade. Então nós conversamos, nós tivemos reunidos com alguns membros da executiva estadual, tivemos reunido com membros da executiva municipal, e o que existe hoje, né, é que o Moisés Fernandes é o pré-candidato a prefeito pelo Democratas. Né? Ou seja, nós estamos... Douglas Gonçalves fechou essa questão, o Douglas esteve aqui na terça-feira passada. Conversamos com o Douglas a esse respeito, então falamos com o Douglas a esse respeito. Então o Douglas garantiu, né, que o DEM tem candidatura própria a prefeito de Santos. Conversamos com alguns membros da executiva estadual e também foi nos dado essa direção, esse direcionamento de que temos sim a candidatura própria a prefeito na cidade de Santos. Né? Então, ou seja, nada mudou. Eu não sei com qual objetivo, por que isso foi ventilado, o porquê que isso foi levado a público. O que a gente sabe é que o Democratas é um partido forte, é um partido grande, tem um grupo gigantesco, um grupo que cada dia se torna maior aqui na região, um grupo de pessoas que vem propondo uma nova forma de fazer gestão na cidade de Santos. Né? Eu coloquei meu nome à disposição, com muito prazer, para a nossa cidade, me sinto convicto, ou seja, com relação a essa pré-candidatura. Nós vamos seguir trabalhando em cima dessa pré-candidatura para prefeito de Santos. Né? Então, assim, o que existe hoje é isso. Nós temos uma pré-candidatura a prefeito pelo Democratas, existem conversas com outros partidos, né, como a Rede, como o PPS do Marcelo Del Bosco. Sim, existem conversas, existem tentativas de você tirar o Democratas né, ou seja, fazer com que o Democratas não trabalhe, mas o que eu quero deixar claro é que nós vamos para o pleito, ou seja, nós teremos candidatura própria e participaremos dessa eleição de 2016, seja qual for o resultado.
Ou seja, não importa o que venha a ser feito, o que aconteça, mas nós faremos sim. Ou seja, nós estaremos sim disputando essas eleições de 2016. Também em nossos estudos, o comentarista, advogado criminalista Vicente Cassione. Boa tarde, Vicente Cassione. Boa tarde a você, Filete. Boa tarde ao Moisés, aos caríssimos telespectadores. E pelo que eu estou sentindo, estão falando em candidatura a prefeito. Porque foi cogitado, doutor Cassione, que o Moisés Fernandes é pré-candidato pelo DEM. E conforme o Leopoldo do jornal Tribuna, coluna página 4, dia a dia, na quarta-feira, divulgou que o DEM estadual teria fechado com o PSDB estadual e não ia ter candidatura própria aqui pelo DEM em Santos. E a Laura mandou pelo WhatsApp uma pergunta se o Moisés era pré-candidato ou não. Como o senhor estava adentrando nos estúdios, eu resolvi fazer essa pergunta inicial para ele, e ele falou que ele tem uma conversa com São Paulo, que não é bem assim e tal, deu a explicação dele, né? Então a questão do Douglas Gonçalves esteve aqui na terça-feira, falou que o DEM ia sair com candidato próprio, o Moisés também, e no jornal Tribuna, coluna do nosso amigo Leopoldo, uma coluna até séria, né? Divulgou que o DEM tinha fechado a nível estadual, que não ia lançar candidato em Santos. E eu fiz esse questionamento para o Moisés, e ele explicou. Eu acho que é um questionamento muito oportuno que você faz, não especificamente só ao Moisés, mas eu queria, juntando a minha pergunta à sua, eu gostaria de saber por que os partidos políticos existem, se existem só para cruzar, no sentido canino da palavra, com os outros partidos. Eu acho que todos os partidos que se consideram partidos, que foram fundados, têm como objetivo, primeiro, realização dos seus projetos e programas. Segundo, para isso, alcançar o poder. Se você está sempre atrelado, sempre grudado a um outro partido, a outros partidos, você é sempre um figurante. Você é mais ou menos aquele palhaço do circo que no intervalo entre a entrada do domador com as feras e o trapezista que veio antes, faz aquela bobagem no picadeiro ali para entretenimento momentâneo, enquanto as pessoas estão arrumando a jaula, montando a jaula, etc. Eu acho que todos os partidos deveriam ter candidatura própria, ainda que naquela eleição específica não seja a candidatura a mais viável. Agora, numa cidade como Santos, em que nós não temos nenhuma figura de estadista, em que nós não temos nenhuma figura de um prefeito que a gente diria é um Jaime Lerner, como foi o prefeito de Curitiba, que estava como prefeito e poderia estar como presidente da República, pela competência. Como nós não temos aqui na cidade há muito tempo nenhum prefeito com a condição de ser considerado um fora de série, um estadista, um realizador, um desbravador, um modificador das estruturas de todos os pontos de vista de uma cidade, eu acho que todo mundo tinha que sair com cada partido com o seu candidato próprio. Não é? Eu acho isso, e se alguém acha o contrário, então os partidos, na verdade, volto a dizer, são meramente um grafite na parede. Um grafite na parede, que você vai lá, lava, limpa, ou então ninguém lê, ninguém olha. É preciso que aqueles caciques partidários, e nem sempre são caciques de grandes cocares, né, de grandes plumagens, de umas tribos que às vezes não tem nem pajé, é preciso que esses partidos ou saiam de cena, desistam, vão ser escoteiros, que serão mais úteis, ou resolvam, de uma vez por todas, assumir a condição de partidos.
Lá dentro é que se escolhe o candidato. Eu me lembro como eu fui candidato pela primeira vez, porque eu tenho uma tradição de derrotas. 3 candidaturas, 3 derrotas. Mas me convenci de que eu era imprestável e ainda há algumas pessoas teimosas que todos os dias, seja pelo Facebook, que tem 114 mil seguidores, seja na rua, seja por qualquer meio de comunicação, direta ou indireta, diz assim: Cassione, por que você não sai? Bom, eu já saí 3 vezes, já pus a cara 3 vezes para bater e perdi. Mas eu dizia, quando eu fui candidato a primeira vez, eu era um ilustre desconhecido na política. Eu era um advogado conhecido, um professor de direito conhecido, um escritor de crônicas conhecido, mas na política não era. E saí como revolta, como rebeldia, diante de uma candidatura de um candidato que não era de Santos, que não morava em Santos, que não sabia o nome das ruas de Santos e que morava em Rio Grande da Serra. Então eu saí e fui para o segundo turno, né? E todo mundo sabe como foi. Mas sabe como é que eu saí? Teve uma convenção e na convenção estavam os caciques, todos sentados à mesa, e disseram: bom, então nós vamos coligar com o PMDB, que era o Justo. Grande figura, uma das melhores figuras que eu conheci na política do Brasil, em termos de honestidade, dignidade, palavra e idealismo. Aí eu falei: mas por que eu tinha entrado no partido naquele dia? Mas por que vocês vão sair coligando? Por que não saca uma candidatura própria? O Renatão, da Estiva, lá no fundo, disse: o senhor topa sair? Eu digo: eu entrei no partido agora, eu topo como todos aqui tinham que topar. Então eu estou lançando aqui agora na convenção o seu nome. Vamos votar. Votaram, deu unanimidade e eu saí. É assim que as coisas têm que ser feitas. A gente não tem que ter medo. Agora, todos os partidos aglutinados, prestem bem atenção, não vai ter cargo para todo mundo, hein? Não vai ter cargo para todo mundo. Junta tanta gente para ficar ligado ao partido que tem a melhor possibilidade, depois haverá rebeldias, haverá choro e ranger de dentes, porque não haverá para todo mundo espaço no paço municipal. Essa questão é meio complicada, né, Cassiano? Porque a gente tem que ajudar a cidade e todo mundo quer cargo, né? Então essa questão do cargo, eu acho que a gente tem que diminuir esses cargos comissionados em todas as prefeituras por gente competente que seja da área, porque senão a prefeitura vira um grande empregador e hoje em dia, como as prefeituras estão anunciando, vai ter diminuição de verbas e com certeza temos que diminuir o gasto público. Então daqui para frente vai ter mais contenção, né, Cassione? Eu fiquei muito feliz hoje quando eu soube que estaria aqui no programa, né? Eu fiquei sabendo essa semana e fiquei mais feliz ainda de saber que estaria aqui com o Cassione, né? Porque há 3 meses atrás, eu não sei se o Cassione se recorda, ele me perguntou: por que você não sai candidato a prefeito? Né? E naquele momento existiam algumas conversas, existiam algumas coisas dentro do partido. A gente fazia uma pergunta, a pergunta que eu vou deixar aqui no ar hoje: qual a grande obra desse governo? E a gente não tem essa resposta, porque essa grande obra não existe. Não existe uma grande obra, não existe algo, assim, não existe um trabalho de um estadista que realmente realiza coisas, pensando nas pessoas, no cidadão. A gente continua com uma grande obra lá na Zona Noroeste, que é a enchente. Ou seja, chove, a cidade enche de água. A gente continua com uma entrada da cidade que não continua sem a entrada da cidade que foi anunciada. A gente continua com um hospital que não vai ser entregue, ou seja, vão entregar um prédio, né? Não vão entregar um hospital. Né? E por sorte a gente tem um deputado que está correndo atrás de dinheiro para ver se consegue comprar, para ver se consegue cumprir aquele prazo dos 90 leitos que vão ser entregues em dezembro, janeiro do ano que vem, para ver se a gente consegue entregar um prédio
com uma pequena parte com alguns equipamentos. Então, diante dessa pergunta e diante lá do nosso trabalho da Executiva Municipal, a gente falou, por que não sair com candidatura própria? E aí surgiram alguns nomes dentro do partido, de dentro do partido. E dentro desses nomes, um nome foi o meu nome que eu coloquei à disposição. Eu coloco meu nome à disposição. Também sou, como disse o Cassione hoje, um ilustre desconhecido. Quem é Moisés Fernandes? É um jornalista, é autor de livro, eu sou escritor, dou treinamento e palestras para empresas aqui em Santos e fora da região, mas para a política, quando você pensa na política, de fato, eu sou um ilustre desconhecido. Mas eu sou alguém que ama essa cidade e que quer, sim, fazer algo por essa cidade, quer desenvolver um trabalho verdadeiro. Ou seja, quer parar de ficar com essa coisa desse troca-troca da política, onde os partidos, como o Cassione bem colocou, se juntam uns aos outros em troca de algo. Ou seja, e a cidade fica sempre em segundo plano. O cidadão está sempre no segundo plano. E aí, quando a gente faz uma pergunta simples como essa, qual foi a grande obra desse governo? A gente não vai ter resposta. Porque se outro dia eu escutei um comentarista político falávamos sobre isso no início do programa, antes do programa iniciar, na verdade, que se o governo hoje, e aí não vou falar aqui do prefeito, eu não estou preocupado com o prefeito, mas, ou seja, se o governo, vamos falar da instituição, se preocupasse com o bem-estar das pessoas, como se preocupa em captar partidos para sua base, Santos seria uma das melhores cidades do mundo para se viver. Porque hoje essa é a única preocupação, essa é a única e derradeira preocupação que esse governo tem. Ou seja, trazer partidos para uma base que, como bem disse o Cassione, não vai ter cargo para todo mundo. E sabe por que não vai ter cargo para todo mundo, telespectador, cidadão que está me assistindo? Porque esse governo não vai ganhar a eleição. Porque quem decide a eleição não são os partidos, não são os políticos, não são as pessoas que giram em torno da política. Quem decide a eleição é você, é o cidadão. E esse cidadão hoje está extremamente descontente com o que vê. Porque quando a gente faz novamente a pergunta, qual foi a grande obra desse governo, a gente não tem como responder nada. Só tem um risco, Moisés. É que quando você perguntava no primeiro mandato do Papa qual foi a grande obra desse governo, dele, ninguém tinha resposta e ele foi reeleito. Quando Beto terminou o primeiro governo dele, perguntaram qual foi a grande obra deste governo. Ninguém tinha resposta e ele foi reeleito. O Beto ficou 8 anos, o Papa ficou 8 anos. Não é? Qual foi a grande obra do governo Capistrano? Não tinha resposta. Aí ele perdeu. Tá? O PT perdeu, finalmente. Mas já estava com a Telma e emendou com o Capistrano. Então, eu tenho a impressão que uma coisa que eu não vou conseguir entender nunca. Abre uma empresa. Você, Filete, eu, qualquer um. Quem é que você vai tentar pegar para trabalhar para você numa empresa? Você quer o melhor contador, você quer o melhor gerente, você quer o melhor funcionário, o mais dedicado, não é? Você quer tudo na mão do melhor. Parece que na hora da eleição política, que é a razão de tudo aquilo de que depende a sua vida, depende da saúde, depende da educação, depende do transporte, depende da segurança pública, depende de tudo. Parece que nessa hora você faz o contrário daquele empresário que quer o melhor para a sua empresa, porque ele quer ganhar dinheiro. O que tem aí? Vota em qualquer um. Qualquer vereador, qualquer prefeito, vota em qualquer um. Como se eles não tivessem nada a ver com a sua vida. Você disse uma coisa, Santos seria uma das melhores cidades para se viver. Ela é. Mas ela não é por causa dos últimos
8 anos do Papa, 8 anos do Beto, 4 anos do Paulinho, um mandato de Capistrano, um de Telma. Santos é a melhor cidade, uma das melhores cidades para se viver, porque Santos teve há 100 e tantos anos os Guinle que fizeram o porto, e teve prefeito que fez o túnel, o único que está lá até hoje, ligando o centro aos bairros da Zona Oeste. Saturnino de Brito. Saturnino de Brito, que fez os canais. Tem o Oceano Atlântico, que foi Deus quem fez. Não é? Tem a areia da praia, que foi Deus quem fez. Teve homens como José Bonifácio, que fizeram muito pelo país, então, pela cidade. A própria caixa d'água que tem aqui em Santos, que foi uma herança do Malu. Da Pedro Lessa, também uma coisa razoavelmente boa. Então, Santos é uma grande cidade para se viver, principalmente para os aposentados que vieram de fora, morar aqui. Não é? Porque, claro, você senta num jardim da praia, fica olhando o azul, o céu, o mar. Cidade plana. Jardim, cidade plana. Não é? Então, é evidente. Agora, Santos é a melhor cidade para se viver nas palafitas, nos diques. Santos é a melhor cidade para se viver na zona noroeste, que alaga sempre. E por isso que eu digo que Santos não é uma Santos das melhores não é cidades. Isso, porque Santos não é, como dissemos outro dia, o Boqueirão, o Gonzaga, a Ponta da Praia. Santos não é isso. Santos é a cidade toda. Santos são os morros, é a zona noroeste, são os bairros lá periféricos. O IDH da zona leste é igual da Europa, né? Sim, mas quando você pensa na cidade como um todo, Santos não é essa cidade toda. E por que que não é? Porque você não tem gestão. E é isso que a gente vem falando, e é por isso que a gente vem incomodando. A gente sequer lançou nossa campanha oficialmente, e a gente vem incomodando. Mas vem incomodando por quê? Porque a gente fala de gestão. A gente fala de gestão da mesma forma que a gente fala das empresas, como bem disse novamente o Cassione. Ou seja, se você quer ter uma cidade diferente, você não pode colocar lá pessoas pura e simplesmente pela política. Você tem que colocar lá gestores, pessoas que entendem daquilo. Não tem como você colocar um secretário de saúde que não seja, que não entenda da matéria. Ou seja, não, mas ele é político, viu? Ele é conhecido de fulano, amigo de Beltrano, e você coloca ele lá. E não estou fazendo nenhum juízo de valor ao nosso secretário de saúde. Isso, mas você tem que colocar pessoas que entendam daquilo, ou seja, entendam da matéria, para que elas possam fazer uma boa gestão. E tem que dar a elas o dever, né, e o direito de fazer sim uma boa gestão, coisa que hoje não acontece, porque você tem o secretário lá, mas na verdade o secretário não consegue alocar pessoas, ele não consegue fazer um trabalho, porque ele está lá pura e simplesmente como uma figura. E aí você tem os partidos que poderiam sim lançar candidatura própria. Poderiam sim, porque você tem grandes nomes dentro do PSB, você tem grandes nomes dentro do Democratas, como é o nosso nome hoje, e a gente continua afirmando e reafirmando, somos pré-candidatos sim, e o Democratas nos deu a palavra. O Douglas Gonçalves, nosso presidente municipal, e a executiva estadual disse, continuem trabalhando, nós temos pré-candidatura, não importa o que façam, vão tentar desestabilizar o grupo, vão tentar desestabilizar as pessoas, fazer com que as pessoas tenham dúvida, mas não tenham dúvida, nós vamos sim fazer a diferença nessa campanha. E se algo sair diferente do que a gente imagina, e não vai acontecer, porque o Democratas tem palavra, e essa palavra nos foi dada, nós participaremos do mesmo jeito dessa campanha. Agora, nós faremos a diferença. Você vejam que coisa interessante. A Tribuna, anteontem, fez uma matéria de primeira página, dizendo em letras garrafais, até quando? A pergunta era, até quando você ia ter uma rodovia entre São Paulo e Santos, em que morreram já, se não me engano, 11 pessoas assassinadas, fora os feridos, os assaltados, etc, etc, etc. Nesse mês, Cassione, 121 ocorrências em estradas do estado de São Paulo, muito bem, onde 19 tiveram origem na nossa região e a maioria naquela região de Cubatão. Pois bem, e ontem a Tribuna fez um editorial na primeira página, dizendo até quando, e fazendo ali considerações sobre o que está acontecendo. Foi sábado, né, Cassiano? Foi sábado. Sábado.
Agora veja o que é interessante. Foram ouvidos, ou foram ouvidas, algumas figuras para falar a respeito. Um foto e a sua manifestação. Que figuras foram ouvidas? De Marte, de Júpiter, de Saturno, da Indonésia, do Tibete. Não, foram ouvidas pessoas que estão com a mão na massa. Foram ouvidos o vice-governador Márcio França, que é da região, foi prefeito de São Vicente. O filho dele, que é deputado estadual. Foi ouvido o prefeito de Santos. Foi ouvido o secretário de Segurança Pública. Foi ouvida a prefeita de Cubatão, Márcia Rosa. E mais, foi ouvido o Paulo, o deputado estadual... Paulo Correia. Paulo Correia. Qual foi a manifestação deles? Eles são representantes ou das cidades como prefeitos ou deputados que representam a cidade. Federal não foi ouvido ninguém, porque provavelmente estivessem de férias no feriadão. Mas foram ouvidos. O que eles disseram como regra? Não podemos continuar mais desse jeito. Veio Caio França e diz assim, temos que levantar mais a altura do muro, que margeia o trecho onde os assaltos ocorrem. Isto é, o muro tem 3 metros, tem que fazer um muro provavelmente de 100 metros de altura. Não adianta, Cassiano, porque eles estão se escondendo. O muro está servindo para eles se esconderem, que ele sai pela ponta, não adianta. Isso claro, aí. Sai pela ponta. O muro está escondendo eles. Não, e põe escada pelo lado de fora, fora, pulam, a escada vem para o lado de dentro, assaltam, barbarizam, sobem pela escada, levam a escada embora e desaparecem. Mas o que eu quero dizer é, não podemos mais continuar assim. Alguém diz, não temos efetivo suficiente da polícia rodoviária. Veio o secretário de Segurança Pública e disse, não houve falha da polícia nesses assaltos que teve no feriadão. Não houve falha. Eu sou obrigado a admitir que se não houve falha da polícia, das duas uma. Ou a polícia não está falhando e não está indo ao local porque não quer, por escolha própria, por decisão, ou a polícia não está falhando porque é cúmplice do que está acontecendo, e é claro que não é. Claro que não é. Mas eu tenho que ouvir as pessoas que têm a mão na massa, que têm a capacidade de exigir. O único que disse uma coisa meio aparentemente maluca, mas no fundo não é maluco, maluco é o que a gente está vendo, foi o Paulo Correia. Ele disse, eu vou apelar para a bancada da bala. Aí então ele vai pôr o coronel telhada em cima do muro, armado com uma metralhadora, e vai ter um confronto da bancada da bala da Assembleia Legislativa com os bandidos. Cassiano, mas ali não é questão de uma inteligência da polícia, por exemplo, você põe câmera, se você pegar são 20, 30, são os mesmos que fazem sempre a mesma coisa, né? Quando você fura o radar do pedágio, lá te pega aqui embaixo. Passa sem pagar, 100 metros adiante você está pego. Ali nós já tivemos várias ocorrências, e não é de hoje. Isso data, se a gente começar a ler jornais, morreu até turista. Morreu turista, morreu muitas pessoas ali. A gente espera morrer um jovem de 17 anos, que tinha a vida toda pela frente, para que aí a gente resolva o que nós podemos fazer, assim, e não vem com uma solução. Ou seja, então, assim, você sequer pensa numa solução. Porque se eu não tenho nada para dizer, claro, então que eu nem vá até o jornal para fazer. É isso que eu estou querendo mostrar. Então, você ouve as pessoas da região que têm a mão na massa, e o que você tem que ouvir é, vamos rezar. Sim, o que nós vamos fazer? Outro dia, Cassiane, o vice-governador, Márcio França, sabe o que ele disse? Como é que o sujeito pode
atiraram uma pedra de 30 quilos. Como quem diz, ainda se fosse uma pedra de 10, é mais fácil. Agora, uma pedra de 30, como é que o sujeito conseguiu? Pois foi essa pedra de 30 quilos que entrou pelo para-brisa e matou o menino. O que eu quero dizer é, em vez de apresentar solução e de executar atitudes, providências... Olha o rapaz que morreu, 17 anos, universitário. E aí a gente tem que passar por isso. Ficam todos se lamentando. O rapaz que veio visitar a tia, é um absurdo, né? E depois fala que o turismo estava fraco esse feriado, mas também, né? Começa com essa violência, o cara paga um pedágio caro. Outro dia morreu uma pessoa, morreu um munícipe, dentro da UPA central aqui de Santos. E só foi instaurado um inquérito. Ou seja, até hoje a gente não tem resposta. Ah, não tem nada que a gente possa fazer. Como assim não tem nada que possa ser feito? E aí você precisa que o Ministério Público Federal, o Ministério Público, entre com uma ação para ir atrás das causas. Ou seja, o que aconteceu. Então, ou seja, a gente vem vendo que a única preocupação dos gestores hoje públicos está onde? Na eleição ou na reeleição, que é o principal mal da política brasileira, essa reeleição. Porque chega um determinado momento, ninguém mais trabalha, porque você é física, não é, o Moisés está falando de energia, o Moisés está falando de alguma outra... Não, é física. Se você foca a tua energia numa determinada situação, você desfoca de outra. Né? Isso a gente consegue fazer aqui, ó. Rapidamente eu posso fazer um exercício. Se eu olho para esse lado, não tem como eu olhar para lá. E vice-versa. Só se tiver um espelho ali. Isso, é física. Então, ou seja, não existe essa possibilidade. E hoje a única preocupação dos gestores públicos, me parece, que é a reeleição. E aí essas coisas seguem acontecendo na nossa região, a Zona Noroeste continua com enchente, as pessoas continuam com dificuldade no morro, o lixo está espalhado pela cidade. Hoje, quem andou de manhã pela cidade viu, era lixo por todos os lados. Por quê? Porque você não tem a seleta, você não tem a coleta do lixo adequadamente, como deveria ser, mas nós tivemos dinheiro sim, investimos milhões, muitos milhões, 18 milhões no Carnaval do Rio de Janeiro, fizemos investimentos agora no aditamento de um contrato de comunicação de 8 milhões, e só com esse valor aí a gente tem para mais de 25 milhões de reais que poderiam estar sendo investidos onde? Onde é a solução para as coisas, que é nas pessoas. Ou seja, não dá para você continuar brincando de fazer gestão. E ainda você quer o quê? Que o Democratas não saia com uma pré-candidatura? Você falou uma palavra aí, usou a expressão Ministério Público. Que Ministério Público? Eu quero saber, o Ministério Público da região, o que é que faz para apurar os desmandos, os desgovernos, as coisas inexplicáveis que acontecem nessa região. Porque todo mundo tem medo de falar a palavra Ministério Público. Ai, pode vir um promotor em cima de mim. Que promotor em cima de mim o quê? A verdade é esta, o Ministério Público está vendo as coisas. Não é possível que não esteja. Será que não tem um promotor que lê o jornal? A única preocupação do Ministério Público é com os ciris da área continental. Aí todo mundo se preocupa. Tenha paciência. O Ministério Público tem um poder, hoje, dado pela Constituição de 88, até contra a minha vontade, porque eu achei que era poder demais, para fazer isso. Todo mundo briga para aparecer nas questões políticas, nas lava-jatos, nos diabos, aí, e o resto? O resto, cadê o Ministério Público que não está vendo que a Ecovias cobra o pedágio mais caro do mundo pela distância percorrida? E não faz aquilo que é dever dela. Ela diz assim, segurança não é problema meu. Como não é? Se você é concessionária, eu estou andando em cima do piso que você construiu e passando no túnel encharcado de água, qualquer chuva inunda, que você construiu. Se eu estou andando naquilo que é concessão que o Estado te deu, e você já recebeu muito mais do que devia pelo movimento que aumentou do trânsito, do número de veículos, aí você vem dizer segurança não é um problema meu? Eu perguntei e pergunto, eu paro o carro,
vou na guarita, vou onde fica lá a polícia rodoviária e digo, quem é que manda nisso aqui? Ecovias. Por quê? Porque ela é que diz quantas viaturas tem que estar funcionando, tem que estar em serviço. Ela é que determina quando é que tem que ter comboio ou não tem que ter comboio. Ela é que determina quando é que tem que ter comando e não tem que ter comando. É ela que decide tudo. Ora, se ela decide tudo, se ela cobra o pedágio mais caro que existe, as pessoas fazem uma pesquisa e dizem, imigrantes é uma beleza. Claro que é uma beleza. Na zona do Planalto, num dia de sol, sem movimento, para quem pega imigrantes uma vez ou duas vezes por ano, está ótimo. Mas o problema não é esse. O problema é, veja o tipo de asfalto que foi usado nos imigrantes. Não se usa em lugar no mundo. Nenhum lugar do mundo tem o asfalto que ela tem. Tipo de declínio. Hidroplanagem o tempo todo. 6 faixas de rolamento, 6 faixas. Não são 2. 6. Você vai de Lisboa ao Porto, 2 faixas. E anda-se. Aqui você tem 6 faixas, tem um carro em cada faixa bloqueando tudo. Aí tem um radar que é 120 aqui, você anda um pouquinho, passa para 100, anda um pouquinho, passa para 90, anda um pouquinho, passa para 70, volta para 120, cai para 110. O que é estrada de louco? Radar, um radar delimitando a velocidade a cada 100 metros, uma velocidade diferente. Aí você é multado, porque você é obrigado a andar procurando placa. Ou você anda 70 e estraga tudo, como você falou, bloqueia a estrada toda. Que é uma infração de trânsito, você andar abaixo da velocidade. Na pista à esquerda, né? Está no código. Está atrapalhando o fluxo, né? Então, não adianta. O problema que o Moisés falou, eu falo isso há 300 anos, porque eu já tenho 300 anos de vida. Vivida, eu tenho 300 anos. De idade, tenho quase isso. Mas de vida vivida, tenho 300 anos. Eu falo a vida inteira isto. Gestão tem que ser feita por quem entende do negócio. Mas não basta entender do negócio. Tem que ter vontade, idealismo, coragem. Não tem que ter medo de perder o cargo. Tem que ter o encargo. Tem que ter uma coisa que antes do cargo. Tem que ter uma coisa que a gente fala muito lá dentro do Democratas e a maioria das pessoas que hoje fazem parte desse grupo, que não para de crescer, falam em propósito. É isso que a gente precisa. A gente precisa de tudo isso que o Cassione falou e precisamos dessa palavrinha, propósito. Porque quando você tem propósito, nada te para, nada vai ser feito. Porque você pode tentar dar uma rasteira em alguém, você pode tentar derrubar um grupo, mas quando você tem propósito, e aí eu acredito nisso, você está com Deus. E quando você está com Deus, não tem quem possa te derrubar. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com programação e reação. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos.
o melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Porta. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta com Programação em Reação, nessa segunda-feira, dia 30 de maio, hoje com o Dr. Vicente Cassione, com Moisés Fernandes, jornalista e consultor. Vamos falar dos apoiadores, que depois começa o debate, às vezes não dá tempo, né? Um abraço pessoal da Ozan, Plano de Assistência Familiar, www.ozan.com.br. Ligue para 3228-8000. Faça com mais 500 mil pessoas na região, tem a Ozan, Plano de Assistência Familiar. Também agora um abraço pessoal do Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, né? Ali você pode saborear deliciosas comidinhas, né? Sobremesas, né? Ao lado da Unisanta, em frente ao Super 100 do Boqueirão. Rua Lobo Viana 89, Boqueirão Express Grill. Um abraço para o Nelson e para o Paulo. Cassiano, uma questão que me mexeu muito a nível federal, né? Foi a questão da menina violentada por 33 marginais, né? E hoje se discute se ela foi vitimizada também pela polícia, né? Porque dizem que ela teria que ir para a delegacia da mulher, né? E não uma delegacia comum, e também que ela devia ter um ato protetivo, que ela devia ter uma proteção para vítimas e tal. O que demorou só aconteceu, parece que ontem. O senhor entende assim, que ela foi vitimizada também pela polícia? Por uma sociedade que existe no Rio de Janeiro, não tem absolutamente nem direitos, nem lei, nem a ação do Estado, nem coisa nenhuma. São os que eu chamo de órfãos de uma sociedade cujo padrasto são os bandidos. Então, primeiro ela é vítima, desde que nasce, não é? Do abandono, da falta de escola, da falta de família, da falta de bons exemplos e assim por diante. Aí ela se junta a pessoas
desqualificadas. Aí ela entra no consumo de droga. Aí ela começa a fazer parte de uma sociedade torta que, evidentemente, não leva, senão, a tragédias. Tem um segundo aspecto. Fazendo parte dessa sociedade, ela sai de casa para ir namorar um tal de petão, que é um sujeito que faz parte daquele grupo que eu acabei de dizer, são os padrastos dos órfãos de uma sociedade sem educação, sem família, sem formação, sem lei, sem coisa nenhuma. Ela, foi divulgado um vídeo, já tinha participado de sexos grupais. É um direito dela fazer isto. Ninguém tem que dizer, já que ela fazia isso, então mereceu o que aconteceu. De jeito nenhum. Ela tem o direito de fazer o sexo grupal com quem ela quiser. Não dá direito de chegar o cara no ponto de ônibus e agarrar ela claro sem ela querer. Não. Claro que não. Até as prostitutas. Até porque esse direito, desculpa fazer só um parênteses, Cassione, a gente sequer sabe se esse direito é um direito. Porque pela falta daquilo, se a falta do que ela recebe diariamente, que ela deveria receber diariamente como educação, ela não faria. Muito bem. Mas no momento em que ela resolve fazer, consumir droga, fazer sexo grupal, etc, 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 que é tudo consequência de uma sociedade sem valores, sem formação, sem educação, sem estrutura, é evidente que ela é uma candidata à vítima, desde logo. Agora, na hora em que, contra a vontade dela, ela é submetida a uma violência que eu não conheço, só na Índia, aquele caso que teve da menina no ônibus, não é? Ela é submetida a esses atos. O problema, além do estupro, porque ela evidentemente poderia até estar fazendo de novo o sexo grupal, que ela já tinha feito. É uma escolha dela. Escolha torta, na minha opinião, claro que sim. Isso não é valor. Isso não é o que tem que ser feito por meninas de 16 anos que teve filho com 13. Ele está cuidando do filho de 3 anos, deixa com a avó e sai para a rua, sim, né? Mas como é que você quer que uma menina de 13 anos, que deu à luz, tenha lucidez para cuidar de filho? Ela, 13 anos, é criança. Ou era criança antigamente. Hoje, com 13 anos, ela é mãe há 3 anos. Então, com 16, há 3 anos ela é mãe desde os 13. Agora, o que eles fizeram com ela passou do limite, de todos os limites, porque eles a agrediram, eles a estupraram, usando equipamentos, apetrechos e etc, 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 que arrebentaram com ela. Porque é um bando de gente do mal, que pega um cano de revólver e faz com o cano de revólver, evidentemente, o estrago que você imagina faz um cano de revólver sendo introduzido no corpo de uma pessoa. Não é? O grande problema que nós temos que ver não é ela, essa menina. Essa menina é uma menina de milhares de meninas que não tiveram infância, que não tiveram carinho, que não tiveram, volto a dizer, formação, não foram educadas, construídas e vivem num ambiente completamente apodrecido da sociedade brasileira. De uma parte, evidentemente, da sociedade brasileira. E é por isso que essas coisas acontecem. Então, quando você diz a polícia tem culpa, todo mundo tem culpa. Porque quando a polícia é obrigada a conviver naquelas comunidades onde você tem meninos de 10, de 11, 12 anos de idade, embalando cocaína, vendendo cocaína, sendo aviões,
e andando armados com armas de alta letalidade, você não está vivendo numa sociedade de gente. Você está vivendo numa sociedade de bichos, não fazendo desfeito aos animais, de bichos com o comportamento peçonhento. Quer dizer, é o escorpião, é a cascavel, que fazem o seu papel como bichos naturais. São naturais. Mas gente fazendo esse papel é que é o problema. Então, quando a gente fala, ela se meteu na enrascada, não é ela que se meteu na enrascada. A enrascada está pronta e está comendo vítimas, devorando vítimas, fazendo mal às vítimas e assim por diante. Se ela estava ali, no início, para fazer o que ela já tinha feito várias vezes, que era sexo grupal, e o bando resolveu partir para a violência extrema, isso não justifica o fato de ela estar ali para fazer sexo grupal porque queria. Agora, o que ninguém para pensar é por que uma menina que dá à luz aos 13 anos, tem 16, vai lá para aquela comunidade da pior espécie e se põe a fazer sexo grupal na vida. É por culpa dela? É ela culpada? Não, é culpa do Estado, Claro é culpa do gestor público. Aí aparece alguém para dizer, ela é culpada. Sim, ela tem a culpa dela na medida em que ela escolheu fazer aquilo. E viver numa sociedade... Mas a escolha não é livre. E viver numa sociedade onde você tem que ouvir que essa pessoa, que na verdade é a grande vítima de tudo isso que aconteceu, claro, onde ela é a culpada disso que aconteceu, então a gente está vivendo numa sociedade que tem os valores completamente distorcidos, claro, que tem os princípios distorcidos, claro, ou seja, que não entende verdadeiramente aquilo que está acontecendo. Porque aí você volta de novo no início da nossa conversa aqui. Toda essa má gestão pública, toda a forma como isso vem sendo conduzido há anos no Brasil, porque isso não é coisa de 10, 20, 30 anos, a gente está falando de 50 anos, 60 anos, é o que vem causando esse tipo de deformação. Quando você deixa uma sociedade ir cada vez mais se marginalizando, cada vez mais entrando no campo da ilicitude, do banditismo, o crime se organiza, recruta crianças, recruta jovens, e a comunidade fica na mão, refém de pessoas que perderam o mínimo da condição humana, que é a dignidade. Você, para corrigir isso, você tem que esperar que todos os moços de hoje, que todos os meninos de hoje que estão envolvidos na pior condição, envelheçam e morram enquanto você vai trabalhando os que vão nascendo. E nem assim adiantará. Porque quando você começa a trabalhar os que estão nascendo de partos fortuitos, estão nascendo de partos ocasionais, vindos pais e mães desse ambiente, protagonistas desse mundo marginal. Eu respeito já nascem contaminados, né? Já nasce contaminado. Então, então você não tem tempo de resolver. Cassiano, esse descaso do Estado com a educação da nação, isso é uma geração perdida, né? Claro que você uma tem que geração fazer. Perdida. É perdida. Eu respeito o que o Cassiano está falando e respeito muito, eu não tenho como não respeitar. É um deputado federal, foi deputado federal na nossa região, foi candidato a prefeito, é uma pessoa que conhece muito, é uma pessoa com quem eu gostaria de sentar aqui de público, digo, para conhecer um pouco mais, para falar sobre Santos. Obrigado. Mas eu discordo com relação a isso. Porque assim, hoje nós desenvolvemos um trabalho dentro do albergue noturno aqui em Santos. Um trabalho gratuito, que eu faço lá gratuito. Isso é pontual, Moisés. Então, mas isso, é pontual. Mas isso pode ser feito. Porque se a gente pega pessoas em situação de risco extremo, ou seja, pessoas com todas as dificuldades do mundo, e iniciamos um trabalho de desenvolvimento com essas pessoas. Então nós pegamos lá um grupo de 20 pessoas e depois de um trabalho que levou algo em torno de 2 meses,
Uma vez por semana, nós vamos até lá, desenvolvemos esse trabalho, levamos pessoas para conversar com eles, para dar palestra, dar treinamento. E nós tivemos pessoas tendo alta desse equipamento e numa outra condição, com emprego, ou seja, criando condição de melhoria. Então, eu entendo o que o senhor está falando. É algo que a gente tem que começar a trabalhar na base para que daqui a 30 anos a gente tenha uma revolução como fez a Coreia do Sul. Mas é algo que também a gente pode fazer em paralelo com essas pessoas que hoje a gente julga que estão perdidas. Mas muitas vezes elas não estão. Muitas vezes a gente só precisa olhar para elas e dizer, você existe, eu estou olhando para você. Tanto é verdade o que você está dizendo, que quando você pega um grupo de menores que estavam na marginalidade e dá instrumentos musicais, compõe uma orquestra, e esses meninos descobrem que eles são capazes de emitir sons harmônicos, eles mudam de vida. Quando você dá oportunidade para alguns deles participarem de esportes com treinadores, com gente que aconselha, com psicólogos trabalhando, eles mudam. Só que o problema é muito maior, porque você entra na Maré, vai na favela da Maré, vai na favela do Alemão, vai na Rochinha, favela do Barão, vai no Barão, no que era o Pavãozinho. Hoje são milhões, você tem 2, 3, 4 milhões de pessoas vivendo reféns de bandidos que fazem dessas comunidades uma Síria. Você vai dizer, mas você entrando ali não tem nada, escape. Você tem famílias de bem, você tem famílias sofridas que estão ali amarguradas, amedrontadas. Claro, querendo sair. O que nós estamos vendo hoje é que chegou num ponto, tudo tem um ponto, o ponto do transbordamento. Nós chegamos hoje num ponto que essas comunidades criaram crianças e jovens de tenra idade que estão entregues de uma forma tão absurda à má conduta, e não tem respaldo, porque não tem respaldo da mãe, do pai, da família, da avó, não tem. Essas pessoas estão de tal maneira desagregadas de uma vida com formação, que elas acabam não sendo alcançáveis pelos trabalhos que são pontuais. Você trabalha numa comunidade aqui, você tem uma escola de excelência ali, você tem gente dando uma terapia, de certa maneira, ocupacional. Agora, você tem uma lei que diz que o menor de 16 anos não pode trabalhar. Mas ele com 13 anos, com 12 anos, com 10 anos, ele trabalha. E o patrão dele é o crime. Então está tudo errado, porque não adianta a gente ser hipócrita. É ideal que com 16 anos ninguém trabalhe. Só que eu comecei a trabalhar como office boy, com 14 anos, na esquina da Rua 15, com a Rua Dom Pedro, e eu estou aqui. E o trabalho não me fez mal nenhum. Você vai dizer, mas o ideal não é isso, o ideal é que ele possa estudar. Sim, que é o ideal, que ele possa estudar. Mas como ele tem como alternativa ou trabalhar ou virar bandido, deixa trabalhar. Até o dia em que ele não precise mais trabalhar, que ele só tenha como alternativa estudar e depois trabalhar na hora certa. Estouramos o tempo aqui, foi um prazer ter os dois convidados, mandar um abraço para o José Laurindo Galante Vaz, que foi aluno do Cassione, junto com a Fabiane de Mendes Messias, são advogados, me contaram ontem no Jogo do Santos, para o Durval Cap também, que mandou as fotos, que nós vamos passar na sexta-feira. Obrigado, Moisés. Eu que agradeço. Retorno em breve, Cassione também, e vamos discutir esses assuntos em outros programas. Posso mandar só um beijo? Um beijo para a Vitória, menininha linda de 3 anos, que deve estar me assistindo lá agora, tá bom? Obrigado. Boa tarde, fique com Deus, até amanhã.